Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. No tema desse vídeo, a gente vai estar tratando, sobre o ponto de mínimo e o ponto de máximo de uma equação do segundo grau. E vamos ver esses conceitos dentro, de situações contextualizadas, dentro de situações problemas. Vamos lá. Então, temos aqui a primeira situação, vamos analisar e resolver de acordo com esses conceitos, de ponto de mínimo e ponto de máximo. Uma bola foi lançada e sua trajetória descreve um arco no formato de uma parábola, de acordo com a seguinte função. Então, olha só, parábola, a gente já sabe que é o gráfico de uma equação do segundo grau. Tá? O gráfico de uma equação do segundo grau tem o formato de uma parábola, que tem concavidade para cima, quando o valor de A ele é maior do que zero, ou ele tem a concavidade para baixo, quando o coeficiente A é menor que zero. Tá? Então, são essas duas situações. Então, quando a gente tem aqui uma concavidade para cima, quando o coeficiente A é maior do que zero, nós teremos aí o ponto de mínimo, tá? da equação. Já quando o coeficiente é menor do que zero, o coeficiente A é menor do que zero, a gente vai ter o ponto de máximo, desta equação. Nesta função que o problema que ele nos fornece, então a gente tem que o valor de A, do coeficiente A, é igual a menos 1, e o coeficiente B é igual a 60, e o coeficiente C, que é aquele termo independente, não aparece aqui, então é igual a zero. Tá? Então, olha só, o A ele é menor que zero. O A é menos 1. Portanto, a gente vai ter aqui uma concavidade para baixo e teremos um ponto de máximo, que é justamente o que a questão coloca para a gente. Determine a altura máxima atingida aí pela bola. E para a gente achar as coordenadas desse ponto, ou o ponto de mínimo ou o ponto de máximo, a gente utiliza duas. Uma para a coordenada referente a x, que é a seguinte: x vértice é igual a menos b dividido por 2a. Então, ao resolver aqui essa expressão, eu terei a coordenada lá no eixo x. E no eixo y, deixa eu só corrigir aqui esse ponto. Então, para me achar a coordenada lá no eixo y, desse ponto de mínimo ou do ponto de máximo, a gente usa as mesmas expressões para ambos, eu terei aqui menos delta, dividido por 4a. Tá? Agora vamos analisar aqui, nessa situação problema, esse número 1, eu vou precisar usar as duas expressões, eu preciso saber a coordenada exata, ponto x e y, desse ponto de máximo? A resposta é não. Eu só preciso saber o valor máximo que essa função ela atinge, ela alcança. Então, para isso, eu preciso saber apenas o valor correspondente lá no eixo y. O valor de y aqui. Eu não preciso saber para quais valores de x ela atinge esse ponto máximo. Não é isso. Eu quero saber qual é o valor máximo que ela atinge. Então, apenas a coordenada y. Não tem necessidade de calcular o x vértice. Ok?
Então vamos lá. Então aqui a gente tem menos delta, né? Lembra lá da fórmula de Bhaskara? Né? Quem é o delta? O delta, né, é b elevado ao quadrado menos 4 multiplicado pelo coeficiente a e também pelo coeficiente c. Tá? Não tem a raiz quadrada, viu? A raiz quadrada pertence lá somente à fórmula de Bhaskara. Nesse caso aqui, a gente só quer o delta, a gente não quer a raiz quadrada do delta. Tá? Então vai ser somente isso daqui. Tá bom? E lembrando que é o menos delta, né, que a gente precisa. Tá? Lá no final a gente coloca. Então quem é o b? Né? Tem aqui b ao quadrado, quem é o b? O b é 60. Tá? Então vou colocar aqui, ó, 60 elevado ao quadrado menos 4 multiplicado por a. Quem é o valor de a? Menos 1. Menos 1. Quem é o valor de c? É 0. Isso vai facilitar muito para a gente. Então, 60 elevado ao quadrado dá 3.600. 3.600. Então, como eu quero aqui o menos delta, né? Então, menos 3.600. Tá? Dividido aqui por 4a. Então, como a é menos 1, então 4 vezes menos 1, vou ter aí menos 4. Tá? Menos 4. Eu tenho aqui agora 3.600 divididos por 4. Né? Então, a gente vai ter como resultado aí, né, 900. Tá? A divisão, o resultado dessa divisão é 900. E na regra de sinais aqui, ó, fica positivo. Tá? 900 positivo. Então, no eixo y, essa função vai atingir o valor máximo de 900. Tá? O y, o valor máximo dele aqui será 900. Ok? Então, essa é a altura máxima atingida pela bola. Tá? Que pode ser em metros, enfim. Né? No nosso caso aqui, é importante a gente saber o valor, né, que ele vai atingir, que é 900. Então, se a questão fornecer lá metros, centímetros, enfim, aí você vai colocar. Tá? Mas no nosso caso aqui é 900. Ok? Vou tentar ilustrar aqui essa situação para ficar mais claro para você. Então, olha só. Vou tentar representar aqui um primeiro quadrante do plano cartesiano. Então, temos aqui, né, o eixo y e o eixo x. Então, como a concavidade aqui é para baixo, né, então a gente terá aqui uma ilustração mais ou menos da seguinte forma. Né? Não é uma representação fiel, né, mas é mais ou menos dessa forma. Então, esse ponto máximo aqui atingido pelo gráfico aqui da nossa função é o valor 900. Ok? Então, está aí a resposta. Tá? A altura máxima atingida aí será de 900. Tá? Vamos entrar no consenso aqui que é em metros, né? 900 metros de altura. Então aí você pode anotar ou fazer o print da tela, o que você achar mais conveniente. E vamos para a questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte: uma empresa produz um determinado produto com o custo definido pela seguinte função. Então, o custo aqui, né, é representado por essa função. A gente observa já de cara, né, que é uma função de segundo grau, né, o x aqui está elevado ao quadrado. Considerando o custo C em reais e x a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo, olha só,
e o valor desse custo mínimo também. Então, lá na questão anterior, questão número 1, né, eu mostrei para você que quando o coeficiente A, né, que é esse x ao quadrado aqui, o número que acompanha ele é positivo, né, ou seja, é maior que zero, a concavidade é para cima, que é o nosso caso aqui, né, porque o A aqui é igual a 1. Então, a parábola ela terá concavidade para cima. Nesse caso, a gente vai ter um ponto de mínimo, tá? E aí, nesse caso, né, é necessário que eu calcule a quantidade de unidades e o custo também, tá? Então, aí eu vou precisar das duas coordenadas, né? Tanto referente a x quanto a y. Então, vamos usar as duas fórmulas que tem lá na questão número 1, né? Que é do x vértice e do y vértice também. A gente vai estar usando aqui essas duas aqui na questão número 2, tá bom? Mas antes, né, vamos identificar aqui os coeficientes dessa equação, né? Então, como já colocado, o A é igual a 1, positivo, então, concavidade para cima, a gente terá um ponto de mínimo. Tá? O valor de B, o valor que acompanha x, né? menos 80. E o valor C é o termo independente, né? 300. 300 não, desculpa, 3.000. Corrigindo, 3.000. Ótimo. Fórmula do x vértice. Tá? X vértice é igual, né, a menos b dividido por 2a. Tá? Vamos lá. Quem é o b? O b aqui é o menos 80. Tá? Então vai ficar menos 80. Então tem um menos que já é da fórmula e tem um outro menos que é do número. Menos 80. Dividido por 2A. O valor de A é 1, 2 vezes 1 é 2. Que é muito simples, né? Já pegou, ó, menos com menos, dá mais. Aqui fica 80 positivo. 80 dividido por 2 é igual a 40. Tá? Então, lá no eixo X, né? Deixa eu fazer aqui novamente a representação aqui dos dois eixos, né? Considerando aqui que essa função está no primeiro quadrante, né? Então, a gente tem aqui, ó, que no eixo X, né? Deixa eu colocar aqui, o ponto de mínimo que estamos procurando, a coordenada x vai estar em 40. Tá? 40. Agora vamos calcular o y vértice para a gente saber onde que ele está aqui no eixo y. Tá? Então, o y vértice é semelhante ao cálculo que fizemos na questão número 1, menos delta dividido por 4a. 4a. Então, vamos desenvolver aqui esse cálculo. Primeiramente, a gente calcula o delta, né, e depois a gente determina aí a versão negativa dele. Tá? O delta é b ao quadrado, né, menos 4 vezes a vezes c. Correto? Então, quem é o b? O b é menos 80. Né? Então, menos 80 elevados ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 3.000. 3.000. Prosseguindo aqui, né?
Então a gente vai ter aí, ó, 80 ao quadrado. 80 ao quadrado é 6.400. 6.400. E o menos ali, né? Menos ao quadrado também, ou seja, menos com menos, dá mais. Então, 6.400 positivo. Menos, então aqui, ó, 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 3.000, 12.000. Tá? Então, 12.000. Então, 6.400 menos 12.000, eu vou ter menos 5.600. Menos 5.600, tá? Só que é o seguinte, a gente quer a versão negativa do delta, né? Então, vou adicionar um outro menos aqui agora, tá? Porque aqui é menos delta, ó. Então, menos com menos, mais, virou positivo, 5.600. Tá? Então, 5.600 divididos por 4A. Então, 4 vezes 1 dá 4. Então, 5.600 divididos por 4 é igual a 1.400. 1.400. Então, aqui no eixo Y, né, esse ponto de mínimo que a gente está procurando vai estar em 1.400. Vocês conseguiram compreender? Então, aqui ó, a gente vai ter uma parábola, né, com cavidade para baixo. Né? Então, aqui no eixo X, esse ponto vai estar em 40. E no Y, né, vai estar em 1.400. Agora, o que esses valores representam? Né? O 40 e o 1.400. Tá? 40 é a quantidade de unidades. Olha só, X, vamos voltar lá no problema. Ó, X é a quantidade de unidades produzidas. Então, 40 unidades produzidas. Ok? E o custo dessas 40 unidades é 1.400. Então, esse 1.400 aqui é o custo, né? E o 40 é a quantidade, né, de peças produzidas. Ok? Então, você pode fazer o print ou então anotar a tela para a gente ir para a próxima questão. Questão 3. Após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função y igual 12x menos 2x ao quadrado, em que x é o tempo decorrido em horas após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determine o tempo necessário para que o antibiótico atinja o nível máximo de concentração no sangue dessas cobaias. Então vamos lá. Nessa função que foi fornecido, qual é o valor do coeficiente A? Lembre-se que o coeficiente A é o número que acompanha o x ao quadrado. Ó, então, menos 2. E o coeficiente B é o valor de x, né? O valor que acompanha x. Então, 12. E o valor de C, que é o termo independente, igual a 0, porque ele não aparece. Tá? Então, o que é para a gente calcular aqui? Será que a gente precisa calcular o x vértice, ou o y vértice, ou os dois? Vamos ver? Determine o tempo necessário. Tá? Aqui está falando que x é o tempo decorrido e está pedindo para a gente determinar o tempo necessário para que o antibiótico atinja o nível máximo. Então é necessário que a gente calcule apenas o x vértice. Não tem necessidade de saber o y, o valor de y. Tá? A gente precisa, então, aqui na concavidade, né? Concavidade da parábola que será para baixo, a gente terá aqui um ponto máximo, certo?
E é necessário que eu saiba aqui onde que ele está situado aqui no eixo X. Tá? Qual é, aqui temos o eixo X, né? Qual é esse valor? Ok? No eixo Y não é pedido para a gente calcular nada. Tá? Então aqui a gente tem o eixo Y, não tem necessidade de calcular, apenas aqui no eixo X. Portanto, vamos utilizar apenas a fórmula do x-vértice. Tá? Então, o x-vértice é bem tranquilo. Né? X-vértice é igual menos b dividido por 2a. Somente. Tá? Então, desenvolvendo aqui o cálculo, menos b, tá, b é 12. Então, menos 12. Menos 12 dividido por quem? Por 2 vezes menos 2. É menos 4. Olha só, 12 dividido por 4 é 3. Ó, e é na regra de sinais aqui, ó, menos com menos dá mais. Né? Então, 3 positivo. E esse 3, né, o valor correspondente aqui é a x. Então, no eixo x, o ponto máximo estará em 3. E o x é o tempo decorrido em horas. Então, a gente pode colocar aqui, né, que 3 horas. 3 horas, ok? Então é isso, gente. Finalizamos. Espero que essas situações tenham te ajudado, esclarecido um pouco as coisas para você, tá? E aí a dica, né, como sempre, é praticar bastante, fixar o conteúdo aí na mente, ok? Então é isso, bons estudos.